E aí, pessoal? Vamos para mais uma questão aqui. Olha, essa questão agora vai falar sobre equações modulares, certinho? Então, é uma questão que vai envolver um certo conhecimento da parte módulo, já que eu não consigo resolvê-la de forma direta como algumas outras equações mais simples, certinho? Mas, vamos primeiro para a nossa abertura. Em seguida, nós faremos a resolução dessa questão. Olha, a questão que eu falei é essa aí, certo? Módulo de x mais módulo de x menos 3 igual a 5. Mas por que eu disse que ia precisar um pouco mais de conhecimento para essa questão? Simples. O ideal para resolver a equação modular é que você consiga deixar o módulo sozinho em um membro. Mas nessa questão é impossível fazer isso, porque eu tenho um módulo de x, outro módulo de x menos 3 e o 5. Então não tem como eu deixar isso aí sozinho, perfeito? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que analisar módulo a módulo. Vamos ver como. Primeiro que tudo, vamos relembrar o seguinte, olha só. Se eu peço o módulo de 3, ou seja, módulo de um valor positivo, isso aqui será igual a 3. Se eu peço módulo de menos 3, eu sei que vai dar 3, já que módulo é valor absoluto, ou seja, módulo é distância, então é um valor positivo. Mas a ideia para se tornar um número negativo positivo, qual é? É multiplicar esse número por menos 1. Então o que eu vou fazer? Menos 3. E será igual a 3. Perfeito. Tornei o meu módulo correto. Módulo de menos 3 dá 3. Então, na prática, a ideia de quando você tem módulo de um valor negativo e você vai retirar o módulo é tornar ele positivo. E a forma de tornar ele positivo é multiplicando por menos. Perfeito? Então, bora lá. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Simples. Eu vou ter que analisar cada um desses módulos, começando por esse, e depois eu vou analisar esse aqui, certinho? Então, bora ver. Como é que eu vou analisar? Simples. Eu vou calcular o zero da função que está dentro dele. Então, essa primeira aqui é uma função, essa segunda aqui é uma outra função. E como é que eu calculo o zero de uma função? É pegando ela igualando a zero. Legal. Mas para que serve essa situação de calcular o zero da função? Simples. É o zero quem separa a parte positiva da parte negativa. E eu quero saber exatamente isso. Aquele módulo, eu vou estar calculando o valor de um número positivo ou de um número negativo? Então, bora lá, pessoal. Primeiro passo, eu vou ter o módulo de x, então eu vou calcular o zero da parte que está dentro. X é igual a zero. Beleza, não tem mais o que fazer. Então, eu já posso garantir o seguinte. Eu vou ter, então, a seguinte situação. É uma função de primeiro grau, crescente, pois o valor de A, o valor que acompanha o x aqui é positivo, então ela é crescente, está nesse sentido. E com isso eu vou ter o seguinte, aqui é o valor zero, aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Mas peraí, professor, por que parte positiva, parte negativa? Vamos lembrar, esse sinal é o sinal de y. Aí eu tenho que lembrar que esse eixo que eu estou traçando aqui é o eixo X. Então, esse sinal aqui, que eu estou colocando aqui, eu estou dizendo para vocês apenas o seguinte, todo e qualquer ponto que eu pegar nesse pedaço meu gráfico, o meu y é positivo. Todo e qualquer ponto que eu pegar nesse pedaço, meu y é negativo. Em outras palavras, para minha equação, eu estou dizendo o seguinte, se eu pegar valores maiores que zero, o valor que está aqui dentro será positivo. Se eu pegar valores menores que zero, o valor que está aqui dentro será negativo. Então eu vou ter que ter essa análise, certinho? Daqui a pouco eu retorno para ele. Vamos primeiro fazer uma análise do outro. Vamos lá. Olha só. Eu vou ter aqui x menos 3, que é igual a zero. Portanto, x é igual a 3. Perfeito. Novamente o nosso gráfico. Bora lá. Está aqui o eixo x.
O valor de A, ou seja, o número que acompanha o x é positivo, portanto, é uma função de primeiro grau crescente, gráfico na ascendente. Aqui é o meu zero da função, ou seja, é o 3. Aqui eu vou ter valores positivos, aqui eu vou ter valores negativos. Legal. Então eu vou ter que analisar essa equação para cada uma dessas situações. Então vamos lá, vamos analisar uma a uma. Então vamos montar aqui o nosso gráficozinho. Aqui. Aqui. E aqui vai ser o nosso resultado depois de analisarmos cada situação. Bora lá. Vamos ter o seguinte. Nesse primeiro caso aqui, vou traçar uma reta para o primeiro valor calculado, que é o zero. Lembrando que você vai colocar, logicamente, em ordem. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu mudar a cor dessa reta para ficar melhor. Só para destacar, certo? Aqui. E aqui. Legal, então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Simples. Eu vou analisar o que ocorre com a minha equação com valores que vão estar antes do zero, ou seja, nesse espaço aqui, com valores entre o 0 e o 3, nesse espaço, e com valores depois do 3. Só que eu vou fazer essa análise da seguinte forma. A primeira reta é uma análise para o módulo de x. A segunda reta é uma análise para o módulo de x menos 3. E a última reta vai ser a junção dos dois análises, certinho? Então, bora lá. Na primeira, se eu pego o valor antes do zero, é um valor negativo, correto? Então, vamos retomar essa ideia. Se é um valor negativo, para eliminar o módulo, é como se eu multiplicasse por menos, correto? Então, eu passo a ter o quê? Menos x. Eu estou eliminando o módulo. Para valores maiores que zero, eu tenho o quê? Valores positivos. Então, aqui eu não preciso multiplicar por menos, porque eu sei que maior que zero é positivo, vai sair da mesma forma positivo. Então, aqui, x. E aqui continua sendo x, tranquilo? Vamos agora para a outra. A outra agora eu tenho que lembrar o quê? Valores antes do 3 é negativo o meu resultado. Quer dizer que o cálculo aqui vai ficar um cálculo negativo. Valores maiores que 3, o cálculo vai ficar positivo. Então, o valor que está dentro do módulo é negativo para valores antes do 3 e é positivo para valores maiores que 3. Beleza, então o que acontece? Eliminei o módulo. Antes do 3 é negativo, então tem que multiplicar por menos. Eu vou fazer menos x menos 3. Aí eu posso fazer esse vagarzinho. Menos, colocar aqui menos, parênteses, x menos 3. Com qual intuito? De lembrar que com esse menos aqui na frente, eu vou ter que trocar todos os sinais, o sinal do x e o sinal do menos 3. A mesma coisa aqui, menos x menos 3. A mesma coisa aqui, menos... Opa, não é? É não. É não porque aqui eu tenho valores o quê? Maiores que 3. Então aqui não precisa do menos. Aqui sai do mesmo jeito. Peraí, professor, como assim? Novamente a gente vai olhar para cá. Para valores de 3 em diante, ou seja, para valores maiores que 3, o resultado que eu tenho ali é um resultado o quê? Positivo. Se é positivo, eu não preciso trocar nenhum sinal, ele sai do mesmo jeito. Mas, professor, não é módulo, tem que ser positivo? Tem. E ele já está afirmando aqui, olha, se eu pego, por exemplo, pegar o 4, que vai estar por aqui, substitui 4 menos 3 dá 1. Opa, 1 é positivo, módulo de 1 é o próprio 1, então quer dizer que eu não preciso mexer em nada, certinho? Feito isso, eu vou agora encontrar a parte de baixo aqui. Como é que vai ser? Bora lá. Eu tenho menos x, aqui vai ficar menos x mais 3. Então, menos x daqui, eu vou juntar agora, vou somar, porque ele está pedindo, ó, para somar os módulos. Se eu juntar menos x somado a menos x mais 3, vai ficar o quê? Menos 2x mais 3. Do outro lado, eu tenho x positivo. Com esse menos x, vai se anular. Sobra apenas o 3. Eu tenho aqui agora x somado a x dá 2x menos 3. Legal. Aí está as equações que eu vou trabalhar. Mas como assim, professor? Como é que eu vou trabalhar com as equações? Bora lá.
Olha só. A primeira que eu tenho é menos 2x mais 3. Só que ele disse que essa equação é igual a quanto? 5. Então vamos igualar a 5. Igual a 5. Resolvo. Só que eu tenho que lembrar o quê? Para essa equação, eu estou trabalhando apenas com valores que vão me interessar menores que zero. Então só vai servir para mim se a resposta que eu encontrar for menor que zero. Vamos ver como vai ficar. Menos 2x é igual a 5 menos 3. Portanto, menos 2x é igual a 2. Por menos 2, eu vou dividir essa equação para ganhar tempo por menos 2. Por que por menos 2? Porque o menos eu já faço a troca do sinal do x e o 2 eu já simplifico. Então vai ficar x igual a menos 1. Opa, aí eu vou verificar. Menos 1 é um valor menor que zero? Já que eu estou trabalhando nesse intervalo aqui, eu tenho que verificar isso. É, portanto, esse valor está ok, serve para a gente, é a nossa primeira solução. Vamos buscar outra. Olha só, eu tenho agora aqui no meio 3. Mais 3 é igual a, tenho que igualar a 5. Opa, peraí, professor. Mas 3 não é igual a 5, correto. 3 não é igual a 5. Se ele não é igual a 5, não me interessa. Isso é um absurdo matemático, isso não me interessa, certo? Então aqui, posso esquecer, tá fora. Vamos para a outra situação. Qual? 2x menos 3 é igual a 5. Lembre que eu tenho que igualar sempre ao que eu tenho aqui, o 5. Portanto, 2x é igual a 5 mais 3. 2x será igual a 8. Eu posso concluir que x é igual a quanto? 8 dividido por 2, 4. Opa, mas peraí. Só vai me interessar nesse intervalo aqui. Esse intervalo são valores maiores que quem? Que 3. 4 é maior que 3? É. Portanto, satisfaz, serve para gente. Logo, pessoal, solução da minha equação. Os valores que satisfizeram a nossa equação. Menos 1 e o 4. Resolvida a nossa questão. Só isso, certinho? Espero que tenha ficado claro o suficiente. Qualquer dúvida, bota aí no comentário, beleza? Valeu, até a próxima.